Entendendo Provérbios 18 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez aqui, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais esse programa, Senhor, com essa leitura bíblica comentada. Estamos indo para, Pai querido, Pai amado, capítulo de número 18. Ou seja, nós já gravamos o vídeo de introdução e mais 17 vídeos aqui no canal. Senhor querido, nós ainda temos que chegar até o vídeo de número 31. Então, Pai querido, Pai de amor, capítulo de número 31. Então, Pai de amor, Pai de bondade, eu te peço, me ajuda, me dê graça. Senhor querido, abençoa a vida daqueles que estão aí, Senhor, assistindo. Toca no coração deles, para que eles possam também, além de aprender para praticar, eles possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas em suas redes sociais. Afinal de contas, é a Tua palavra, Senhor. É algo para edificar, é algo para transformar. Eu te entrego esse programa mais uma vez em Tuas mãos. E eu peço ao Senhor que nos dê, Pai querido, Pai amado, um programa edificante, repreende as distrações e nos abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, então você tem a oportunidade aí de ser um colaborador, de levar a palavra de Deus através de compartilhar os vídeos do canal. O link tá na descrição, o link tá aqui, ó, nesse botãozinho. Você tem um botão compartilhar, você pode compartilhar na sua rede social, no grupo do seu WhatsApp, no seu status do WhatsApp, no stories do Instagram, no Facebook, em outras redes sociais. Divulgue para que outras pessoas tenham aí o conhecimento, tá bom? E possam aprender sobre a palavra de Deus. Mas não faça só isso. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário, também diga de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, fale o que você achou desse vídeo, que o Senhor possa continuar abençoando. Agora eu quero falar para você, te situar aqui, sobre nós já estarmos aí no vídeo de número 18, nesse caso, 19 porque tem a introdução, mas o capítulo de número 18, e você hoje vai estar aprendendo aí sobre Entendendo Provérbios 18. Mas nós começamos sempre aqui no canal com uma recapitulação do que tratamos no vídeo anterior, só para situar você até aqui aonde chegamos. Então vamos lá, recapitulando Provérbios 17, o capítulo de número 17, nós falamos no capítulo 17 o seguinte, versículos de 1 a 8, a importância dos relacionamentos e da sabedoria, versículos de 9 a 14, a conduta e o caráter, versículos de número 15 a 22, a prudência e a resposta adequada, versículos 23 a 28, sábio e o louco, ou sábio e louco. Agora nós vamos estar falando sobre Provérbios 18. Dos versículos 1 ao versículo 7, a importância das palavras e da atitude. Versículos de número 8 a 13, palavras e atitudes. Versículo 14 a 19, as palavras e os relacionamentos. Versículos 20 a 24, poder das palavras e amizade. Então você vê que aí tudo está envolvendo palavras. A importância das palavras, as palavras e as atitudes, as palavras e os relacionamentos, o poder das palavras e a amizade, nesse caso, tá? Quero dizer a você que você pode baixar o que eu vou colocar na tela. Eu sempre coloco um resumo de cada ponto desse aí. Você pode clicar no link que está aqui na descrição, lá na parte de baixo da descrição, ou no link que está no comentário afixado. Você clica, você vai ser levado para o meu site. Dessa página até embaixo tem lá download do PDF do artigo. Você clica, ele vai transformar aquele artigo do site num PDF para que você possa baixar, imprimir, guardar, estudar, enfim, você pode fazer isso. Então, nesse momento, vamos lá. Número 1,
a importância das palavras e da atitude, versículos de número 1 a 7. Então vamos botar nossa Bíblia na tela aqui para você. Talvez você ainda não é a primeira vez que está no canal, de repente deseja, fale assim, eu queria uma Bíblia dessa para botar no meu computador, no meu notebook. É gratuita. O link está na descrição. Bíblia para celular ou Bíblia para notebook, Bíblia para computador ou para notebook. Basta que você possa clicar, vai ser levado para um vídeo, você vai assistir como baixar, como instalar, como começar a usar, tá? Apenas uma introdução, então você pode fazer isso. Pastor, não tenho notebook, não tenho computador, mas eu gostaria de colocar no celular. Afinal de contas, tem várias versões dessa Bíblia. Você pode fazer também. O link também está na descrição desse vídeo aqui. Procure para celular, clique, assista o vídeo e na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo, você pode baixar essa Bíblia e instalar no seu celular. Então vamos dar prosseguimento aqui, versículos de número 1 a 7, a importância das palavras e da atitude. Vamos lá. Vou estar falando na Almeida Revista Corrigida, mas no decorrer do programa eu mostro outras versões quando houver necessidade. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vamos botar na NA. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. NVT. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. NVI. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tá. O que nós aprendemos aqui com esse versículo? Nós aprendemos que uma pessoa que se isola, muitas vezes ela está voltada a ela mesma, preocupada com ela mesma. Mas isso acontece, isso traz uma outra preocupação. Ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que se isola, ela se acha autossuficiente. E aí o que acontece? Ela não está aberta a aprender com outras pessoas. E isso prejudica ela, porque você não tem como aprender sozinho, você depende de outras pessoas. E outra coisa, o isolamento não vem do Senhor. É claro que às vezes você pode querer ficar um pouquinho mais quieto no teu lugar, tá? Mas eu tô falando de isolar mesmo. Uma das coisas que o inimigo faz para poder destruir vidas é isolá-las. Como um animal feroz ele ataca um bando, a intenção é dispersar para pegar a presa ali desprotegida. Então primeiro ele faz um ataque, eles correm e aí ele vai atrás de uma só, de uma vítima só. É assim que ele consegue vencê-la. Então, é assim que o inimigo consegue vencer. Ele vem alguma coisa, acaba entristecendo o nosso coração, nós nos isolamos do povo de Deus e quando vê que não, nós estamos em destruição. Então, todo isolamento deste tipo é para destruir. Não se isole. E também não se ache autossuficiente. Eu aprendo sozinho, eu não dependo de ninguém, não dependo de nada, só dependo do que está na minha cabeça. Não faça isso. Porque isso é tolice. É sim insurgir contra a verdadeira sabedoria. Tá bom? Versículo de número 2. Não toma prazer o tolo no entendimento. Ou seja, o tolo não tem prazer. O insensato não tem prazer em aprender. Senão em que se descubra o seu coração. Vamos botar na NA. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Tem pessoas que são assim. Até mesmo aqui no canal, às vezes tem comentários que eu percebo que, na verdade, a pessoa quer ganhar uma disputa. Ela quer ter razão. Então ela vem aqui no comentário falar algo para rebater, mas, na verdade, ela não está pronta a conversar para chegarmos a uma conclusão. Ela quer que a posição dela seja aceita de qualquer jeito. E isso não é bom. Você deve aceitar e respeitar a posição de alguém. Agora, quando a pessoa, mesmo que nós estejamos numa posição correta, biblicamente, a pessoa não quer aceitar, ela vai estar se passando como o quê? Segundo aqui está escrito. Tolo. Então você não precisa discutir. Você não precisa se aborrecer. Você está vendo que ela não quer aprender. A pessoa que não quer aprender, ela não é ensinável. Quem não é ensinável, você não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de pessoa. Porque ela não quer aprender. Ela quer apenas externar o que pensa, mas ela não quer aprender. Você tem que identificar isso. Versículo 3. Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. NAA.
Com a maldade vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Então são coisas, a maldade traz desprezo, a desonra traz vergonha. Tudo isso desagrada a Deus. Deus não se agrada disso. NVT. A prática do mal resulta em desonra, e o comportamento vergonhoso causa desprezo. Você quer desonra? Você quer desprezo? Se você praticar o mal, se você tiver um comportamento vergonhoso, vai trazer desprezo. Várias coisas estão no campo de ser um comportamento vergonhoso. Várias coisas estão no campo de prática do mal. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Vamos colocar na NAA. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. NVT. Palavras sábias são como águas profundas. Aí aqui a NVT fala que essas fontes profundas são palavras sábias. NTLH, a linguagem humana e profunda é profunda como o mar. E as palavras do sábio são como os rios que nunca secam. Então há uma correlação aqui, é uma comparação. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Então está falando aqui dos benefícios da sabedoria. Versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, do perverso, daquele que comete maldade. Tem gente que tem respeito, tem gente que admira, tem gente que aplaude pessoas que cometem maldade, pessoas que praticam maldade, pessoas que estão envolvidas com coisas ilícitas. E aí ele almeja, ele bate palma, ele tá ali, né, falando bem, admirando. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio nesse sentido. No sentido da sua perversidade. Não está sendo ensinado aqui para você desprezar quem não serve a Deus. Até porque a palavra ímpio aqui está numa conotação de quem está praticando a maldade inteiramente. Mas mesmo uma pessoa que pratica a maldade inteiramente, tem isso como um estilo de vida, você não pode desfazer dela no sentido de rejeitar no sentido da pessoa. Mas as práticas dela não servem para nada. Então você não pode de maneira nenhuma replicar ela na sua vida. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Aí aqui é uma repetição do que nós já vimos. Tem pessoas que justificam o ímpio e condenam o justo. E é o que está acontecendo aí na nossa sociedade o tempo inteiro. Mas está acontecendo também no meio do povo de Deus. Por quê? Porque às vezes essa pessoa que faz coisas erradas é alguém da família de alguém que tem a proteção dela. E assim vai. Versículo 6. Os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoite. Ou seja, ele adora falar coisas que não deve, e isso produz contenda. Aí vamos ver na NAA. Os lábios do tolo entram em discussão, e a sua boca clama por açoite. NVT. As palavras do tolo envolvem brigas, e ele pede para receber uma surra. Ou seja, ele age de uma forma que vai trazer consequência para ele. Pronto. Essa surra aqui está falando de uma consequência. Ele fala e vai assumir as consequências. Vai trazer dor para ele. Mas ele continua. Então esse é o procedimento de quem? De um insensato. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. Está aqui. O versículo complementa um ao outro. Os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca brada por açoite. A boca do tolo, continua falando do tolo, é sua própria destruição. Ele se destrói pelo que ele fala, pelo que ele faz. E seus lábios um laço para a sua própria alma. Quantas pessoas tiveram grande prejuízo, grandes problemas por causa do que falou? Alguém chama até de seu boca grande. Você tem uma boca grande no sentido de falar demais. E aí? Ele traz problema para ele traz problema para a esposa, ela traz problema para o marido, traz problema para os filhos, traz problema para quem está à sua volta. Então não seja uma pessoa que fale demais, uma pessoa que vive falando coisas insensatas. Não, pastor, eu não sou alguém assim. Quando eu falo, eu tô falando uma verdade, eu tô falando a verdade mesmo, eu tô ali combatendo e falando a verdade. Depende. Porque às vezes você tá falando uma coisa justa, mas você tá querendo contaminar outras pessoas para levantar um motim. Isso é errado. Isso é ruim.
Isso é péssimo. Deus não aceita esse tipo de procedimento. Se você sabe que uma coisa está errada, não faça. Mas não comece a jogar um contra o outro, porque isso não é agradável a Deus. Isso não é certo. Tem gente que só porque ele acha que ele tá na sua razão, ele começa a recrutar pessoas para estar do lado dele, para fortalecer a sua razão. No fundo, ele não está preocupado com o que é certo, ele está preocupado em estar certo. Como é, pastor? Repete. Ele não está preocupado com o que é certo, ele está preocupado em estar certo. Ele quer estar certo. Então ele está preocupado com estar certo. Ainda que o que ele defenda é certo, mas a preocupação dele não é fazer justiça. A preocupação dele é se passar como alguém que está certo. Ele busca privilégios para si próprio. Isso é outro problema. E aí ele começa a recrutar pessoas para estar ao seu lado, para poder estar na mesma causa que ele ou ela. Então vamos ver o que aprendemos aqui dos versículos 1 a 7. Provérbio 18, do 1 a 7, destaca a diferença entre sabedoria e insensatez. Revela que aquele que se isola busca apenas seus próprios desejos, rebelando-se contra a verdadeira sabedoria. Mostra que o tolo não se deleita no entendimento, mas em revelar seu coração. Adverte que a vinda do ímpio traz desprezo e vergonha. Ressalta a profundidade das palavras e a importância de ser cauteloso ao dar respeito ao ímpio, ou seja, justificar o ímpio e abonar e desabonar o justo, tá? Aqui não é uma questão de dizer que sempre quem serve a Deus está certo e quem não serve a Deus está errado em todas as causas. Não, não é isso que o texto está tratando. O texto está tratando de pessoas que cometem perversidade mesmo, tá? Admoesta contra entrar em contendas e revela que a boca do tolo é sua própria ruína. Esses versículos nos convidam a buscar a verdadeira sabedoria e evitar a insensatez em nossas palavras e ações. Você e eu somos insensatos ou temos agido de forma sábia? Segundo ponto aqui, palavras e atitudes, versículos de 8 a 13. Então vamos lá, versículos 8 a 13. As palavras do linguareiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Linguareiro. Vamos lá? As palavras do difamador são como comida fina que desce para os mais interior do ventre. Vamos colocar na NVI? A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Tem muita gente que se agrada de ouvir o que os outros falam nessa área. Fofocas. Então, para muitas pessoas e para ele mesmo, aquilo é super agradável. Mas isso é totalmente contrário àquilo que Deus quer para a nossa vida. Versículo de número 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. NAA. Quem é negligente do seu trabalho já é o irmão do desperdiçador. Por quê? Porque ao fazer um trabalho com negligência, ele está desperdiçando. Tudo que tiver à mão, faça conforme a tua força. Eclesiastes capítulo 9. Você não pode ser uma pessoa desperdiçador, negligente, porque senão você vai ser desperdiçador. NTLH, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Aí. Versículo de número 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. É por isso que o Salmo 91:1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso descansará. Aí olha o versículo 2. Direi do Senhor, o salmista faz uma declaração. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Torre forte é fortaleza. E nele confiarei. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é fortaleza. Deus é aquele que está ali para te guardar, para te proteger. Por isso que está escrito, para ela, para essa torre, para essa fortaleza, correrá o justo e estará em alto retiro. Estará protegido. Agora as pessoas querem se proteger, quer buscar Deus somente na hora das lutas, na hora dos problemas? Não. Deus quer um relacionamento contínuo. Aquele que habita, habitar é morar, é estar continuamente. Não é visitar, não é passear, não é tirar férias. É habitar, é morar.
Aí a pessoa só procura Deus nos momentos de aperto. Mesmo para alguns que estão servindo a ele, só no momento de aperto, quer ter relacionamento com Deus. Não, Deus quer um relacionamento contínuo, o tempo todo. Ele não quer um relacionamento só quando precisar, por interesse, tá? Versículo 11. A fazenda do rico é sua cidade forte. Veja que para o justo, a torre forte é o Senhor. Sua fortaleza. Para o ímpio, para o rico, a fazenda do rico é sua cidade forte. A fortaleza do rico é o seu dinheiro. Como um muro alto na sua imaginação. Só que aí vem alguma tragédia, alguma crise financeira e a sua cidade acaba. A sua fortaleza, que é o dinheiro, termina. Mas quem se refugia em Deus nunca será abalado, nunca será frustrado, nunca será alcançado no sentido de destruição. Por quê? Porque ele se voltou para o Senhor. Agora, quem se volta para o dinheiro como um Deus, não há problema em ser rico. O problema é confiar na riqueza. É amar o dinheiro. Tá aqui, ó. A fazenda do rico é a sua cidade forte. E como um muro alto na sua imaginação. Ele acha que aquilo vai proteger ele. Mas ele pode ficar sem dinheiro da noite para o dia. No momento que esse vídeo está sendo gravado, ele vai ao ar no dia 18 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. Cidades ainda estão debaixo d'água. Muita coisa foi perdida. Casas foram totalmente destruídas. Muita coisa, muita coisa. Tem pessoas que podem ter perdido todos os seus bens de uma única vez. Pessoas até com algum tipo de recurso pode ter perdido tudo. E aí? Se a fazenda for sua cidade forte e na imaginação é como um muro alto, acabou tudo. Mas quando você tem o Senhor como torre forte, ainda para aqueles que perderam tudo, materialmente falando, eles não perderam tudo. Tudo mesmo. Por quê? Porque eles têm o Senhor e eles confiam no Deus da provisão. E o Deus da provisão, ele pode mandar recursos para que eles possam se reestruturar e recomeçar. É difícil recomeçar? Muito. Mas quando temos o Senhor, nós podemos fazer isso. Recomeçar. Versículo de número 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Isso aqui lembra Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Uma pessoa que se exalta, uma pessoa que se acha melhor, ela está caminhando para a queda. Então, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Primeiro ele se acha alguma coisa. E aí depois vem a queda dele. E diante da honra, vai a humildade. Isso aqui nós já falamos também, tá? Provérbios 11, 2 diz: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Também em Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então tá aqui, ó, diante da honra vai a humildade. Ele está repetindo uma ideia que já falamos. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O que é isso? NAA. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Por quê? Porque você não sabe o que está se falando. Tem pessoas que realmente nem acabam de ouvir. Já vai falando desordenadamente. Ouça primeiro o que a pessoa está falando. Tente compreender o que ela está falando dentro daquele ponto de vista para depois você responder. Ah, não. Responder antes de ouvir é tolice, vergonha. Ouça, reflita, pense. O que ela está querendo falar? Se você não compreendeu, pergunte. Vem cá, eu não entendi o que você está falando. Você tem como me explicar? Antes de começar ali um questionamento, uma discussão, um desentendimento. Não é melhor tentar entender do que partir diretamente para uma discussão? É muito melhor nesse caso. Vamos ver aqui o que aprendemos nesse ponto. O que aprendemos em Provérbios 18, 8 a 13? Destaca a influência das palavras e atitudes. Revela que as palavras do tagarela são atraentes, mas podem esconder intenções malignas.
mostra que a negligência no trabalho é comparável ao desperdício, enfatiza a confiança no nome do Senhor como uma fortaleza para os justos. Confiar no nome é confiar no próprio Senhor, vamos lembrar disso. Ressalta que a riqueza pode levar à arrogância e à queda, enquanto a humildade precede a honra. Adverte contra responder impulsivamente antes de ouvir completamente. Esse versículo nos convida a ser cuidadosos com nossas palavras e cultivar a humildade em todas as situações. Ponto 3. As palavras e os relacionamentos, versículos 14 a 19. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês já perceberam a importância de se entender a palavra de Deus? De meditar na palavra de Deus? O livro de Provérbios nos incentiva a buscar sabedoria. E o que é sabedoria? É viver a vida de acordo com a ótica de Deus. Seguir seus mandamentos. Seguir sua palavra. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos um rei. Qual é a constituição do nosso reino? A palavra de Deus. Então nós precisamos aprender sobre esta palavra. Mas às vezes você tem uma certa dificuldade. Você tem uma certa dificuldade em entender. Então eu tenho aqui também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Ele vai contribuir com você com as etapas do estudo bíblico. Quais os passos que você deve dar durante o estudo bíblico? O que você deve fazer? Também vai ensinar para você métodos de estudo bíblico. Você quer estudar sobre um personagem da Bíblia? Como é que você faz para estudar sobre um personagem da Bíblia? Você quer estudar sobre um tema? Como é que você faz para estudar sobre um tema? Você quer estudar um texto ali, quer fazer uma análise, né? Um estudo analítico. Fazer uma coisa mais minuciosa, mais detalhada. Eu ensino para você. Eu não apenas descrevo o que é, eu ensino para você. É como se pegasse na sua mão e te levasse, mostrando para você o passo a passo como fazer. O investimento é um investimento que você pode fazer. Eu creio que você pode fazer. Você abre mão aí de 2 lanches, por exemplo, na rua, e você já consegue adquirir esse curso para você poder ter um entendimento melhor, fazer um estudo melhor da palavra de Deus. Então, o link está na descrição. Invista no seu conhecimento da palavra. Isso vai ajudar. Às vezes a gente acaba gastando dinheiro com coisas que não trazem nenhum proveito pra gente. E aqui está um material que eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você. E aí talvez você diga assim: pastor, como é que o senhor prova que vai ser proveitoso para mim? Tá sendo proveitoso essa leitura bíblica comentada de Provérbios 18? É você que vai repetir. É você que vai responder. Ah, pastor, então... aqui, eu tô indo muito além do que isso. Você tem gratuitamente aqui a leitura de Provérbios, outros ensinos, outras exposições bíblicas, mas aqui tem um método. Então, adquira. O link tá na descrição e também tá no comentário afixado para você. Vai ser importante pro seu aprendizado, certo? Então vamos lá. Versículos 14 a 19, as palavras e os relacionamentos. Vamos colocar aqui texto na tela. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Você pode ver que uma pessoa, quando ela recebe uma notícia, vamos botar aqui na Almeida Revista, o espírito do homem aliviará sua enfermidade. O espírito no sentido assim, você tá bem das suas emoções. Quando uma pessoa recebe uma notícia sobre uma determinada enfermidade, ela se abate emocionalmente. Muitas vezes. E aí o que acontece? Ali é um campo para que a doença possa se intensificar. Então o espírito do homem aliviará sua enfermidade. Quando uma pessoa está bem emocionalmente, isso ajuda muito, tá? Mas o espírito abatido, quem o levantará? Uma pessoa emocionalmente abatida, ela não tem força para fazer nada. Então, as suas emoções precisam estar bem. E aí você também tem que aprender algumas coisinhas. Se tem coisas que te abate, saia desse tipo de situação. Se te coloca para baixo. Se mexe com as suas emoções. Às vezes, determinada programação na TV, vídeos que você assiste na sua rede social, na internet. Ah, pastor, toda vez que eu assisto isso, eu fico ruim. Eu me sinto mal. Ou então, sobe uma indignação terrível. Depois eu fico abalado. Não assista. Não tá fazendo mal? Não assista. Ou tem outras pessoas que determinadas coisas que ouvem, vai botando ele para baixo. Pare de ouvir essas coisas. Se proteja. Mas não. Vai alimentando, 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 alimentando. E aí, vamos colocar em outra versão? Vamos colocar em outra versão?
O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? NVI. O espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? NVT. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar um espírito abatido? Então você tá vendo. Emoções, tá? Cuidado com as suas emoções. Queira sempre estar bem. Um dia que você não levanta muito bem, mas que isso não se torne uma prática na sua vida. 15. O coração do sábio adquire conhecimento. Ou seja, o centro da vontade. O coração é o centro da vontade. Ele quer buscar conhecimento. E o ouvido dos sábios busca a ciência. Ou seja, ele está voltado a querer aprender para praticar. Versículo 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Colocar na NAA. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Vamos colocar na NVI. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença do grande. NVT. As portas se abrem para quem dá presente. Eles dão acesso a pessoas importantes. Aqui não está tratando de suborno. Mas existem pessoas que às vezes vai ver alguém importante e ele leva um agrado. Para poder agradar, mas não só é importante, às vezes leva um agrado também para outro tipo de pessoa. Tá dizendo que aqui tá falando sobre o que o presente pode causar, o que pode ajudar. Agora, é claro, a gente não usa isso como interesse, mas às vezes você não vai comparecer perante alguém de mãos vazias, dependendo da situação. Devemos comparecer com alguma coisa. Então, aqui Salomão está ensinando o seguinte: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva presente à presença dos grandes. Então a pessoa, às vezes, leva um presente. Né? Agrada a pessoa. Tá? Enfim, tenha cuidado com a sua motivação, mas não há nada errado de dar presente nesse sentido, tá? Vamos só ter cuidado com a motivação. 17. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Vamos botar na NA? O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. NVT. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente começa a lhe fazer perguntas. Tá vendo? Então, assim, é por isso que você não deve ouvir só uma parte. Você deve ouvir as duas partes. Porque se você ouvir só uma parte, você vai achar que aquela pessoa tem razão. Mas quando você ouve o outro lado da história, você vai detectar que realmente talvez ela não tenha tanta razão como você achou que ela tinha quando você só ouviu ela. Então, ouça as duas partes. Nunca se baseie apenas pelo que um diz. Se baseie, tem sempre dois lados. Ouça os dois lados. Mas tem pessoas que nunca aprendem. É duro, mas é verdade. Eu preciso falar isso aqui. Tem pessoas que nunca aprendem. E às vezes é duro porque tem gente que não aprende estando numa liderança. E aí ele só ouve um lado. Só ouve quem lhe interessa. E já condena o outro lado sem sequer ela ter direito de defesa. Não se condena ninguém sem que antes ela possa se defender. Nem a lei faz isso, nem o nosso país faz isso. E se tem lugar que faz, está fazendo de forma errada, injusta. Agora imagine nós, o povo de Deus, fazendo isso. Mas tem pessoas que condenam os outros sem ele ter direito de se defender. Sem ele ter direito de falar nada. Ele não pode falar nada. Por quê? Porque só se ouviu um lado. Então, cuidado com isso. Deus não se agrada disso. De forma nenhuma. 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. NAA. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Aqui era uma forma antiga que eles tinham, às vezes, de tirar sorte para saber se era a favor de um ou de outro. Era um sim ou não. Pastor, por que nós não usamos isso? Porque nós temos a palavra de Deus que vai responder se é sim ou se é não. Nós não temos necessidade. E aí, por que eles faziam isso? Isso aqui é importante eu explicar. Para o judeu, tudo que acontece, tudo, e aí você vai entender por que se tem essa ideia que eu vou aqui desenvolver. Para o judeu, tudo que acontece é porque Deus está ordenando. Tudo que acontece, Deus está ordenando. Deus está fazendo. Tudo que acontece. Então, pensando nisso, de alguma forma acaba se excluindo
Aí alguém leva isso ao pé da letra e até acha que Deus foi ele que causou Adão cair, e foi ele que planejou a queda do homem. Isso não tem base bíblica, mas eu vou explicar desse jeito só para você entender isso aqui. Então, para eles era o seguinte, eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho algo para fazer uma comparação. Poderia fazer uma comparação, eu não tenho duas coisas iguais, eu vou usar aqui, que eu não preparei essa dinâmica. Tem aqui e aqui, tá bom? Então, eles faziam o seguinte, eles lançavam a sorte, como um fosse o sim e o outro fosse o não, e para eles entendiam o seguinte, Deus controla tudo. Então, se cair nesse vai ser sim, se cair nesse vai ser não. Aí lançava. Se caísse nesse, eles davam a causa como para aquele lado. Por quê? Porque eles entendiam assim, era a forma deles entender que Deus controlou isso aqui, caiu isso aqui porque Deus quis que caísse, como uma forma de dizer é sim. Caiu isso aqui, como uma forma de dizer é não. Só que nós não usamos isso. Nós não trabalhamos dessa maneira. Há aqueles que acreditam que o Urim Tumim era mais ou menos algo assim. Era um sim ou não. Se caísse uma, né? Você vai ver que Davi, quando ele tá lá no livro de Reis, quando ele tá lá, em Samuel, quando ele tá lá na cidade de Keila, e ele vai perguntar a Deus se Saul vai buscá-lo, e Deus responde que sim, né? Trouxeram a estola sacerdotal, e aí ele pergunta, e Deus responde que sim, e aí ele fala assim, e os habitantes de Keila vão me entregar? E aí é respondido que sim, era uma forma de ter ali duas pedras diferentes, podia ser de cores diferentes, e aquela que caísse era sim, uma era sim, outra era não. Então se caísse uma que ele esperava, que era sim, ele sabia que aquela era sim, então ele já sabia, vai vir me buscar. Se caísse essa aqui, era não. Então é nesse sentido que era usada a palavra sorte. Só que aquilo era para aquele tempo, Deus se manifestando daquela maneira. Só que hoje, nós não usamos isso. Nós temos a Bíblia. Então, essa palavra sorte naquele tempo não era a sorte que nós estamos aí usando hoje, que alguém diz assim, não aconteceu por sorte. Ou então sorte no sentido, você não tem sorte. Por quê? Porque jogou na loteria e não ganhou, jogou na telecena e não ganhou, jogou não sei quem e não ganhou. Não. Não era esse tipo de sorte. Era uma maneira de saber se era ou não era a vontade de Deus. Como é que eu e você sabemos se é ou não é a vontade de Deus hoje? A revelação está completa. Aqui. Então era uma sorte, entre aspas, que buscava saber a vontade de Deus. Só que hoje eu não posso buscar a vontade de Deus através de, se chover, Senhor, amanhã, para mim saber se é a tua vontade, tem gente que ainda usa isso. Deixa eu falar. Senhor, se amanhã eu preciso ir num lugar, para saber se é a tua vontade, eu vou fazer o seguinte. Se chover, eu sei que não é a tua vontade. Se não chover, eu sei que é a tua vontade. Aí amanhece um sol lindo, ele acha que porque amanheceu o sol lindo, Deus tá falando que é a vontade dele. Aí lá vai ele. Só que pode ter uma outra pessoa que fez um teste, uma prova diferente. Ele já fez ao contrário. Ele fala para Deus ao contrário. Esse diz que se não chovesse, era vontade. O outro diz que se chovesse, era vontade. E aí, Deus vai atender a vontade de quem? O que vai usar ela como chuva ou o que vai usar ela como não chovendo? Sol. É chuva ou é sol? Irmãos, não é assim que você descobre a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ela está descrita na palavra, os princípios da palavra de Deus. Então vamos parar com isso, isso é sincretismo. Isso não tem base bíblica, não. Mas tem um monte de gente que não, eu quero saber se esse relacionamento for da vontade de Deus, tem que acontecer assim, assim, assim. Aí a coisa vai mais ou menos daquele jeito e ele acha que aquilo é a vontade de Deus. Lá na frente tá tudo errado e ele, mas não era a vontade de Deus. Você não passou pelos princípios da palavra, passe pelo princípio da palavra. Verifique a vontade de Deus pelos princípios da palavra. Essa pessoa ama a Deus sobre todas as coisas? Como é que é o relacionamento dela para com a sua família? Como é que essa pessoa, qual é a visão dela que ela tem em relação à vida cristã? Quais são os gostos pessoais dessa pessoa para mim poder saber se dá para se encaixar? Qual é o projeto de vida? Aí você tem que passar pelos princípios da palavra e também por algumas preferências que você tem. Mas não. Trabalha com abstrato. Não, se acontecer... Eu mesmo já tive problema com isso. Senhor, se for a tua vontade, vai aparecer o dinheiro para eu viajar.
E o dinheiro apareceu, sabe por quê? Porque eu tava trabalhando e o dinheiro apareceu. Eu tava colocando currículo, eu tava mandando proposta, aí apareceu o dinheiro. Aí eu subentendi que era a vontade de Deus. Lá vou eu pra viagem. Isso me trouxe um problemão pra minha vida. Por quê? Porque eu achei que a vontade de Deus estava baseada em eu fazer esse tipo de coisa. Não descubra a vontade de Deus assim. Descubra a vontade de Deus através da palavra dele. Eu preciso falar isso aqui. Acabe com isso. Se você continuar fazendo isso na sua vida, você vai ter vários problemas. Vários problemas. Porque algumas coisas vão correr como você estava esperando, porque elas iam correr dessa forma, de qualquer maneira. Só que isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Certo? Agora, é claro, você passou pelos princípios da Bíblia. E você espera uma atitude de determinada pessoa. E se ela cumpre aquela atitude e você já passou pelos princípios da Bíblia e não teve nenhum problema, aí sim. Mas você usar essas coisas, esses testes, essas provas que você chama, né, que nós chamamos, como uma forma de dizer se é da vontade ou não é da vontade, isso é um perigo. Ah, pastor, mas Gideão fez prova de Deus. Não, Gideão tá lá no Antigo Testamento e naquele tempo ele não tinha a palavra para fazer diretamente, até porque muito tempo Deus já não se revelava. Deus não se revelava há muito tempo, por causa da desobediência deles. Então ele não tinha como saber se realmente era Deus ali. Ele estava com... Tanto é que Deus não repreende ele uma vez. Deus não repreende Gideão uma vez sequer. Já parou para pensar nisso? Quando Deus fala com Moisés e Moisés começa a falar, eu não sei falar, não. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se indignou com Moisés. A Bíblia não diz que Deus se indignou com Gideão. Ah, eu quero a esponja molhada e o chão seco. Eu quero a esponja seca e o chão molhado. Eu quero que o Senhor consuma esse sacrifício. Deus não questionou Gideão em momento nenhum. Deus não contestou Gideão em momento nenhum. Por quê? Porque ele não tinha experiência com a presença de Deus. Então, naquele momento, Deus aceitou. Só que nós temos a Bíblia completa. Então, não adianta entrar por esse caminho e usar Gideão como exemplo, que não vai servir. Nós vamos ter muitos problemas na nossa vida se nós entrarmos por esse caminho. Então, cuidado, tá? Versículo 19. Esse aqui, então, ó. Vou botar na Almeida Revista Corrigida. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Você sabe no tempo bíblico como era difícil conquistar uma cidade fortificada? Quando Israel conquista Jericó, só conquistaram por causa da intervenção de Deus. Humanamente falando, era impossível Israel conquistar Jericó. Impossível. Nem Israel, nem lugar nenhum ia conquistar Jericó. Por quê? Porque ela tinha uma proteção muito boa. Suas muralhas eram muito boas. Não tinha como transpor aquelas muralhas, transpor aquelas barreiras. Não tinha como. Ela estava muito bem protegida. Uma cidade no passado, os muros em volta dela mostravam a sua proteção. E aí, aqui, Salomão falando, ele diz o seguinte, olha o que Salomão está falando. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ele sabia quantas cidades tinham sido conquistadas já, que tinham muros. Você tem que sitiar. Você tem que esperar. O suprimento de alimento tem que acabar. Para que eles possam tentar sair de alguma maneira. E é aí que vai haver um ataque. E por que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte? Porque ele cria muros em sua volta. Muros esses que não servem mais para ninguém entrar. Ele quer se proteger. Então uma pessoa que se ofendeu com a outra e está machucada, ela não quer mais se machucar. Então ela cria muros em volta dela. Pastor, mas isso é certo? Não, não é certo. O inimigo se aproveita disso, porque ela se isola também. Lembra do isolamento que a gente já falou? Ela se isola. Isso traz prejuízo para a vida dela. Isso compromete a vida dela espiritual. Porque ela vai dizer assim, não, mas me ofendeu. E aí Deus também vai dizer para mim e para você, mas você também me ofendeu e eu te perdoei, sem você merecer. Então, mas Salomão está dizendo, tenha cuidado. Tenha cuidado por quê? Porque um irmão ofendido
é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Vamos colocar aqui numa outra versão, NA. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. E as rixas são como trancas das portas de um castelo. Rixas, brigas, desentendimento. NVT. É mais difícil reconquistar um irmão ofendido do que uma cidade fortificada. E as discussões separam amigos como um portão trancado. Aqui ainda trouxe uma clareza. E tem pessoas que vivem contenda, então elas não têm relacionamento de jeito nenhum. Agora imagine isso no meio do povo de Deus. Que coisa triste. Terrível. Que isso não seja parte da nossa vida. Vamos para o resumo aqui. Provérbio 18, 14 a 19 destaca a importância da sabedoria e das relações interpessoais. Revela que o estado de espírito influencia a saúde e a capacidade de superar desafios. Mostra que o sábio busca conhecimento e valoriza a ciência, enquanto a generosidade pode abrir portas para grandes oportunidades. Generosidade, fala do presente, né? Ressalta que a justiça prevalece, mesmo que inicialmente pareça o contrário. Porque tem vezes que você parece que a justiça não compensa. Compensa sempre. E que a sorte pode resolver disputa entre os poderosos. Eu já expliquei em que sentido. A sorte, tá? Adverte sobre as dificuldades de reconciliar com o irmão ofendido e compara contendas a barreiras de um palácio. Esses versículos nos convidam a buscar sabedoria e cultivar relacionamentos baseados na compreensão e no perdão. Vamos para a última parte. Poder das palavras e amizade. Versículos 20 a 24. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. NA. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. E do que produz os lábios ele se satisfaz. NVT. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Então aqui você teve uma compreensão. O que você anda falando? Se você fala coisas que não deve, a sua consciência te acusa. Isso compromete a sua vida, compromete os seus relacionamentos. Mas as palavras sábias saciam como uma boa refeição a quem ouve também, não só a quem fala. As palavras certas dão satisfação. Então é agradável estar perto de alguém que fale coisas que edificam, que levanta, que encoraja, que fortalece. Mas tem gente que só fala, é pessimista. Não tem uma palavra para trazer uma palavra de ânimo. Uma palavra também de correção, mostrando que aquele caminho não é um caminho favorável, que vai trazer destruição. O verdadeiro amigo, a verdadeira amiga alerta para os nossos erros. Pastor, essa conduta aqui vai poder trazer, pode trazer. O senhor não acha que pode trazer um problema para a sua vida? Pode alertar. Tem que procurar um momento oportuno, mas sim, tá? Palavras certas, nas horas certas. Provérbios fala sobre isso. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá o seu fruto. Ou seja, aqui na NVT, a compreensão, ó, a língua tem poder de trazer morte ou vida. Isso aí é para a própria vida da pessoa. Também pode trazer mal para a vida de outros. Eu já mostrei que bênção e vida, morte e maldição estão ligadas em relação à aliança. Morte e juízo. Bênçãos e vida. Longevidade. Tá? A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. O que você anda falando? Com quem você anda falando? O que você anda falando? Por que você anda falando? O que você anda falando, você gostaria que falassem de você a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Refletir nisso? O sábio reflete nisso. Peraí, eu não posso falar isso. Eu não queria que falassem de mim. Eu não queria que falasse de alguém da minha família. O que eu tô falando? Mas o que eu tô falando é verdade, ué, mas mesmo que seja verdade sobre você, você quer que saia por aí falando? Eu vou fazer uma comparação assim bem mais radical. Uma pessoa cai no pecado de adultério. Aí, pessoas ficam sabendo. Vamos espalhar. Fulano ou fulana caiu em adultério. Tá. Pastor, mas é verdade, ele caiu em adultério mesmo, ela caiu. Tá. A pergunta é, no que falar disso edifica?
No que falar disso vai trazer restauração para a vida dessa pessoa? Você gostaria que, se fosse você ou alguém da sua família, as pessoas ficassem falando o que aconteceu? Então tá aqui, ó, alguns filtros que você... Isso vai desmotivar você de falar, você não vai falar mais. Porque quando Deus denunciava o pecado de alguém, ele denunciava para restaurar essa pessoa, para ela se arrepender. Só que esse tipo de fala não tem nada a ver com restauração, tem a ver com difamação. Com mais pessoas saberem que a pessoa caiu. Isso não traz nada de bom, isso só traz coisas ruins. Então, eu fui logo lá num adultério, mas pode ser uma outra coisa qualquer. E aí? Como é que pode? Ah, fulano se separou, tá sabendo? Aí um fala pro outro, aí ele vai contando pro máximo de pessoas, porque a língua dele não consegue ficar dentro da boca, ou dela. Olha, ela se separou. O que você tem com isso? Que isso, pastor? É verdade. O que você tem com isso? O que eu tenho com isso? Ah, pastor, é meu irmão em Cristo. Então vai orar. Você quer ajudar? Ore. Você quer ajudar? Tem proximidade da pessoa? Vai conversar com ela para saber o que está acontecendo. Procure uma... Não, pastor, eu não tenho relacionamento com ela, não. Então é pior ainda, que você tá falando de quem você não conhece a história, você não sabe o que aconteceu. Ah, pastor, você tá defendendo a separação? É claro que não. Eu tô defendendo que você não deve, nem eu devemos ficar falando coisas que nós não sabemos. Mas é verdade, pastor, mas é verdade, mas não é porque é verdade que você tem que sair por aí falando da vida dos outros. Porque isso é difamação. Isso é fofoca. Isso tudo desagrada a Deus. Isso mostra que eu não sei controlar a minha língua. Às vezes eu sei controlar um carro, mas eu não sei controlar a minha língua. Às vezes eu sei controlar uma outra coisa, mas eu não sei controlar a minha língua. E aí, como é que pode? Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é muito sério, isso é muito grave. E as pessoas não levam isso em consideração. Para pensar no que isso edifica, no que isso vai contribuir para restaurar. Então vai orar, vai aconselhar para tentar restaurar. Mas não, eles querem falar. Fala, e Deus está olhando. Você não está parecendo com Jesus, não. O pai está lá, olhando para você, o filho também. Você não está parecendo comigo, não. Mário Luna, tu não está parecendo comigo, não. Você nunca me viu falando da vida dos outros por aí quando eu estive na Terra. E o projeto de Deus é me fazer parecer com Jesus. E aí, como é que eu tô me parecendo com Jesus assim? Olha bem o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, quem gosta de falar vai arcar com as consequências. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Às vezes não colhe na nossa vida, mas está colhendo na vida de alguém da nossa família que nós amamos. Às vezes falou do filho da irmã, agora é o teu filho fazendo a mesma coisa, o teu neto fazendo a mesma coisa. Aí quando é na tua casa, irmã, ora, mas não... Irmã, vamos ficar entre nós aqui. Ah, entre nós, né? Mas quando foi na vez dos outros, saiu contando pra todo mundo. Todo mundo, vamos contar pra geral. Só falando assim. Irmão, só Jesus. Mas não é porque alguém fez com você que você vai fazer com a outra pessoa, não, tá? Se alguém contou da sua vida, da sua família, quando chegar a sua vez, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Não fale. Chegue perto, se puder ainda, falar assim, ó, vou estar orando pela sua vida. Nem comente o que é. Vou estar orando pela sua vida. Vou estar orando pela vida do seu familiar. Irmão, isso aí não tem... É o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12. Se o teu inimigo tiver fome, lá no finalzinho, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Durante algum tempo eu achei que a brasa tinha a ver com alguma coisa do Espírito Santo. Não. Quando você paga o mal com o bem, a consciência da pessoa que está recebendo o bem quando ela fez o mal, arde. Queima. E ela fala assim, como é possível ter feito tanta coisa que não deveria contra ele ou ela, e ela tá fazendo bem pra mim? É uma forma de confrontar ela através das atitudes. E Deus pode mudar o comportamento dessa pessoa por causa do seu comportamento. Ele usar o seu comportamento como uma forma de confrontá-la
e mostrar pra ela que não vale a pena ela agir do jeito que ela tá agindo. Você quer deixar Deus te usar? Vamos lá. Certo? Versículo de número 22. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Olha que coisa linda aqui. NA. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu a bênção do Senhor. Ter pessoas que querem cumprir o seu papel não é fácil nos dias de hoje. Tem muita mulher que é transformada em esposa, que ela se casa. Tem muito homem que é transformado em esposo, porque ele se casa. Mas muitos não querem cumprir os seus papéis, os seus deveres. Tem direitos, mas tem deveres. Então, está sendo dito aqui que quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa. Quem faz um bom casamento. E um bom casamento é um casamento de Deus. Isso aqui é uma outra coisa que eu preciso dizer. O que é um casamento de Deus? É um casamento que Deus, a gente usa a palavra preparou, no sentido da pessoa estar trabalhada por Deus para poder se casar e cumprir o propósito do casamento. Mas não tem a ver com a questão da escolha de Deus. Não, Deus escolheu. Escolheu. Não tem isso na Bíblia. Não tem base bíblica para isso. Quem escolhe é você, sou eu. Mas nós temos que escolher com o olhar de Deus. E como é que eu escolho alguém com o olhar de Deus? Eu escolho alguém com o olhar de Deus quando eu sigo princípios. Eu posso casar com alguém que não serve a Deus? Não. Por quê? Porque ela vai querer uma coisa, eu vou querer outra. Então, se eu sirvo a Deus, eu não posso casar com alguém que não serve a Deus. Porque vão ser coisas diferentes. Vamos usar a palavra até de julgo desigual. Paulo tratando lá sobre a questão de qual a relação que tem, né, a parte de Deus com os cultos pagãos, falando sobre a questão do julgo desigual, mas esse princípio pode servir para qualquer tipo de coisa a nível de um relacionamento onde tem ali, você tem um relacionamento. Então no casamento não pode haver julgo desigual. Ah não, mas se casou e não estava na presença de Deus. Aí isso é uma outra coisa. Mas você servindo a Deus, procurar uma pessoa que não serve a Deus, você vai estar entrando numa relação que vai te trazer problema. Então você tem que usar o quê? A Bíblia como princípios. Os princípios da palavra de Deus para nortear suas decisões. Aí sim, aí você consegue. Então, essa questão de dizer, Deus preparou ela para mim, esse preparar para mim, Deus está trabalhou na vida dela ou na vida dele, para que ele e ela possam se unir e cumprir o propósito do casamento. É nesse sentido. Mas nós, às vezes, temos a ideia do preparar no sentido de escolha. Deus determinou aquela pessoa. Tá bom. Pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quantas pessoas ficam viúvos? Quantas pessoas ficam viúvas? Homem fica viúvo, mulher fica viúva, por que ele se casa de novo? E a Bíblia até diz que pode casar. Se tem uma única pessoa escolhida, não poderia ter um segundo casamento. Então não é uma questão de Deus escolheu. Deus preparou no sentido de preparar para poder cumprir propósito. Mas não no sentido de você que escolheu. E eu tenho uma notícia para dar para você. Você se casou, glórias a Deus. Tá casado. Quem não se casou, eu quero dizer, existem algumas pessoas no seu campo de atuação que podem ser compatíveis em se casar com você. Mas é claro que nós vamos ter apenas uma esposa e a mulher vai ter apenas um marido. Mas que existem outras pessoas que seriam compatíveis, é claro que existe. Mas aprove Deus permitir que eu me casasse com a minha menina princesa, tá ela aqui, Ângela Manhãs Luna, que é uma bênção pra mim. Eu entendo que se cumpriu esse texto aqui. Eu entendo que se cumpriu. Quem acha uma esposa, acha o bem e recebe a bênção do Senhor. Pastor, mas ela é perfeita? Eu não sou perfeito. Por que você está perguntando se ela é perfeita? Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de erro. Mas você é pastor, mas eu tenho erros. Manias. Coisas que às vezes eu travo. Ué, não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Vai ter coisas... Pastor, eu queria entender melhor sobre isso. No final, eu vou deixar aqui, desse lado aqui, uma playlist sobre investimentos para um casamento saudável. Eu tô deixando Provérbios do lado de cá
e a playlist de investimentos para um casamento saudável com 6 vídeos. O compromisso, papel da esposa, a participação da minha menina princesa, papel do marido, a comunicação do casal, a vida sexual do casal, e não tem nada que não possa ser visto, tá? Nenhuma palavra que você vai ficar... muito pelo contrário, eu trato até de assuntos até na área da saúde sexual pro casal. Então pode ficar em paz. É um treinamento, você vai poder aprender. Então é importante eu falar isso aqui. Então quem acha uma esposa achou bem e recebeu uma bênção do Senhor. Versículo 23. O pobre, vamos voltar para Almeida Revista Corrigida. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. NAA. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. NVT. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Por quê? Ele confia no seu poder. Mas o pobre não, o pobre suplica. Ele tem que pedir. Ele tem que alcançar ali alguma coisa. Já o rico não, o rico responde com insultos. Nem sempre. É claro que nem todo rico age assim. Mas de uma forma que Salomão mostra que existe esse procedimento que não é um procedimento correto. Certo? Então não é um procedimento que deve ser feito nesse caso. Versículo 24, para encerrar. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Nós já falamos sobre isso em Provérbios 17, que fala: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, um homem que tem muitos amigos pode congratular-se, pode se alegrar, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então, tem aqueles que a gente chama de amigos, que em alguns, para alguns não são bem amigos, são colegas, né? Os colegas dele, as colegas dela, enfim, mas tem aquele ou aquela que pode ser chamado de amigo ou amiga mesmo, porque é uma pessoa que está pronta ali a estar para o que der e vier. O verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, pode estar até longe, geograficamente. Teve a necessidade de se ausentar, de ir para outro lugar, mas aquela amizade ela continua, porque tá pronto, se interessa, quer saber como tá? Quer notícias. E isso é uma via de mão dupla, tá? Porque não é só um que procura, é os dois. E é aí que muita gente tem dificuldade, é aqui que eu vou encerrar, mas eu tenho que falar sobre isso. Os vídeos estão dando aí 1h10, 1h15, às vezes, 1h05. Eu tenho ainda um tempinho só para falar sobre isso. A verdadeira amizade não é de mão única. É uma via de mão dupla. Ou seja, vem e vai. Tem gente que se diz amigo, mas não procura. Não se preocupa. Que amigo é esse? Que amiga é essa? Então, o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga. E aí você também tem que se enquadrar, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu sou amigo, mas só ela te procura. Só ele te procura. Então não é amigo. Porque se só um procura, não é amigo. Amigo, outra coisa. O amigo é alguém que tem liberdade para falar sobre o que nós fazemos, nossos erros. Alguém que é amigo mesmo, ele tem um grau de intimidade muito alto. Então, e é por isso que é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Porque uma pessoa que está num círculo de amizade e que trai a confiança, realmente, para conquistar ele depois é muito difícil. É muito difícil. Se uma pessoa que não está no seu círculo de amizade, ela faz alguma coisa, isso passa muito. Então, a afronta, ela cresce por causa da expectativa. Qual é o tamanho da expectativa que você tem da esposa e do marido? Tá lá em cima. Agora, uma pessoa desconhecida tá aqui embaixo. Uma pessoa desconhecida falou alguma coisa com você, falou hoje, amanhã, pra você, ó. Muitas vezes, você não tá nem aí. Mas o marido e a esposa, o pai e a mãe, o nível é mais alto. A sua expectativa é mais... O pastor da igreja, a expectativa sua é alta. Então, se ele falar alguma coisa que você não concorde, você se ofende. E às vezes ele pode estar falando alguma coisa que ele não falou nada de errado, mas você se ofende. Por causa do quê? Da sua expectativa. Então, é importante falar aqui que o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, é algo de mão dupla, é uma via de mão dupla. Há uma preocupação de ambas as partes. Uma interação de ambas as partes. E não só isso, há uma liberdade de falar, chegar perto de mim e falar, ó, o pastor Mário Luna, ou Mário Luna, ô Luna,
você bobeou. Ele pode falar. Por quê? Porque ele tem intimidade e autoridade para fazer isso. Se é amigo, pode. Agora, tem amigo que é amigo bajulador. Amigo interesseiro. E o amigo interesseiro, ele visa a amizade por causa de algum benefício que ele tem. Às vezes não é nem recurso. Às vezes, só de estar do lado de uma pessoa que é conhecida, ele tem a oportunidade de ficar visto, essas coisas. Então, ele não recebe nada financeiramente, mas ele tem um certo status por causa disso. Ele acha isso importante pra ele. A pessoa às vezes nem liga pra isso, mas ele liga. E ele quer estar perto dele ou perto dela. Aí o que acontece? Se ele falar, se o amigo, essa pessoa, falar alguma coisa que não deve fazer, ele não vai falar pra ele que aquilo tá errado. Por quê? Porque ele não quer perder aquela posição. Isso não é amigo. Amigo tem que falar a verdade. Tem que procurar as palavras certas, o momento exato, como um esposo, como uma esposa deve fazer isso também um com o outro, mas tem que falar que não tá bom. Minha esposa sempre fala uma coisa pra mim. Eu sempre tenho pedido a Deus nas minhas orações, Senhor, me dá simplicidade. Senhor, me dá humildade. Eu preciso ser humilde. Me ensina. Eu sei que o Senhor pode me colocar em lugares altos, humanamente falando, mas me ensina a ser humilde. Mas ela sempre diz uma coisa pra mim. Olha, eu tô com você, mas se um dia eu perceber que você está se achando, é assim mesmo que ela fala. Porque ela é pequena, mas ela fala mesmo. Ela não tem problema de falar, não tem medo de falar. Ela fala. Geralmente as pessoas pequenas têm esse ímpeto, né? A gente olha pra ela e fala assim, meu Deus, tão pequena. Mas enfim. E aí ela fala, o dia que você se achar, eu vou falar pra você que você tá se achando. Você já pensou nisso? Ela fala pra mim. Então ela é minha esposa, ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela é minha auxiliadora, ela é minha menina princesa, ela é meu amor. E ela tem que falar. Goste eu ou não goste. Tem que falar. Tá se achando. Se esqueceu de quem você é? Da onde Deus te tirou? Do que Deus fez por você? De tudo que você viveu? Se esqueceu? De tudo que você passou? Ela diz isso pra mim. Isso é importante. Mas, de contrapartida, também, se Deus fizer coisas grandes na vida dela, e quando eu digo coisas grandes, Deus tá fazendo coisas grandes, mas eu digo assim, colocar em posições e ela também começar a se achar, ela vai ouvir de mim também, que ela tá se achando. Meu amorzinho, vem cá. Você tá se achando, hein? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Deus fez assim, 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 assim e assim. Agora, você precisa ver o momento pra falar isso, mas você tem que falar. Porque se você não falar, você não é amigo. Você não é amiga. Você é alguém que tá interessado em alguma coisa e, por isso, pessoas interesseiras não vão falar a verdade e não são amigos. Mas tem gente que acha que eles são amigos. São bajuladores, mas aí entra pro... Não, são meus amigos. Não é amigo coisa nenhuma. Mas a pessoa também gosta de ser bajulada, aí chama eles de amigo, de amiga. Agora, Jesus chamou Judas de amigo. Para que vieste amigo? Ou seja, Jesus não destratou Judas. Chamou de amigo no sentido de mostrar para ele que ele não estava ali para pagar Judas com aquilo que ele estava fazendo. Mas nós vamos entender esse contexto de Jesus e Judas de uma maneira, e o contexto de você ter sua vida com pessoas ao seu redor, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes você acha que é uma amizade e não é. É só um interesse. É só alguma coisa que ela quer em troca. E é por isso que tem muita gente que sofre. Por quê? Porque diz assim, eu nunca tive um amigo. Eu nunca tive uma amiga. Mas eu oro ao Senhor para que Deus levante um amigo e uma amiga para a sua vida, caso você não tenha. Essa vai ser a minha oração. Eu oro ao Senhor para que isso venha acontecer. Porque há uma necessidade de você ter alguém que você confie. Além do seu marido, além da sua esposa, talvez você se sinta muito bem, confortável com o seu marido ou com a sua esposa. Tudo bem, aí não tem problema. Mas eu tô falando de alguém que diz, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga. Eu gostaria de ter um amigo, eu gostaria de ter uma amiga. Quem sabe você seja essa pessoa que tá aqui me assistindo e que tem esse desejo. Calma aí que eu vou fazer uma oração hoje. Nos programas daqui do canal eu faço oração sempre, no início e no final. No Entendendo Provérbios, leitura bíblica comentada, eu faço oração só no início.
Só teve um programa que eu me lembre dessa série aqui que eu fiz uma oração no final. Hoje eu vou fazer uma oração porque o Senhor tocou no meu coração e eu vou fazer essa oração. Mas, calma aí. Vamos fazer o resumo. O que nós aprendemos com Provérbios 18, 20 a 24? Destaca o poder das palavras e a importância da amizade. Revela que as palavras têm poder de nutrir e destruir. E que quem as usa com sabedoria colherá os frutos. Mostra que encontrar uma boa esposa é um presente de Deus. E que presente. Enfatiza a diferença na comunicação entre pobres e ricos. Alguém vai falar, pastor, que presente é esse? O senhor não sabe a esposa que eu tô casado? Que presente é esse? Você não sabe o marido que eu tô casado? É difícil, né? Às vezes você também é uma pessoa extremamente difícil e não entende isso. Porque se tá reclamando e tá muito satisfeito, alguma coisa precisa mudar na gente também. Ressalta que ter muitos amigos é motivo de celebração. Mas ter um amigo verdadeiro é ainda mais valioso do que um irmão. Esses versículos nos convidam a ser conscientes de nossas palavras e valorizar relacionamentos significativos e a buscar a amizade sincera. Buscar! Então é uma coisa construída. Não espere que vai aparecer uma amizade sincera sem você fazer sua parte. Se você é uma pessoa que gosta de viver isolada, você nunca vai ter um amigo. Nunca vai ter uma amiga, porque você não dá oportunidade. Então você também tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Tem gente que reclamar não tem amizade. Mas você não dá passo nenhum. Você parece uma cidade fechada, uma cidade murada, com portas, com ferrolhos de ferro. Aí também não tem como, né? Eu tenho que falar isso aqui. Inclusive, eu acredito que um dos grandes problemas também é que às vezes tem gente que se aproxima da gente, das pessoas, e às vezes pode se criar uma grande amizade, mas parece que a nossa expectativa não tá naquela pessoa. A gente queria uma outra pessoa como nossa amiga, ou como nosso amigo. Engraçado, né? Aí, não, mas não era bem esse amigo que eu queria, mas é uma pessoa que tem se mostrado honesta, verdadeira, te apoia, não é interesseira. Você quer criar uma coisa que não tem. Aí o que acontece? Vai buscar isso em alguém que não é honesto, que é interesseiro, ou que não liga pra você, e aí fica frustrado. E às vezes tem alguém ali por perto que já mostrou a sinceridade, a fidelidade, a verdade, e você não abraça aquela pessoa. E de repente ela seria uma grande amiga pra você, um grande amigo pra você. Pense nisso também. É importante pensar nisso. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica. Você sabe que aplicar é colocar em prática. E então, vamos aprender? Estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 19. E eu volto a deixar para vocês as recomendações. Quem está assistindo já sabe. Esse é um comentário muito completo de Provérbios. Vale a pena você comprar, adquirir. O link está na descrição. O preço é um preço favorável a você, com certeza. Clique, confira lá, tá? Livro, através da Bíblia, livro por livro. Faz um resumo de cada livro da Bíblia. Não é um comentário, mas é uma introdução para você conhecer quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita cada livro como um todo. Então é importante conhecer o todo para interpretar e entender as partes, irmãos. Entenda isso. A Bíblia, letra extra gigante, que é a minha Bíblia, as pessoas às vezes perguntam, então eu coloquei ela aí também, ao meio da revista corrigida. Bíblia NVT, essa é de estudo, é a versão NVT, uma versão que também ajuda demais a compreensão. E a NVT comum, nesse caso, tá bom? Eu também lembro a você do meu curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, te ajuda muito na compreensão para estudar a Bíblia. Então adquira, o link tá na descrição aqui para você, certo? Lembra você também que você pode semear no meu Ministério de Ensino, caso você queira. Estamos trabalhando aí na obra, exclusivamente na obra do Senhor. Não estou dirigindo igreja, não sou pastor presidente, na data que está sendo gravado esse vídeo, em maio de 2024, tá bom? Não sei o futuro, Deus o sabe, eu também não posso controlar isso, tá? Mas você pode semear no meu Ministério de Ensino, abra o seu aplicativo do seu banco no seu celular, aponte para a tela da sua TV, caso esteja assistindo na TV, e lê QR Code, ou você pode fazer pela chave Pix. Deixe o Senhor tocar no seu coração, ser generoso ou generosa, enfim, que Deus toque. E vai estar no nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Talvez você diga, pastor, eu não posso, eu não tenho. Ore por mim. Ore pela minha menina princesa. Ore pela nossa família de modo geral. Nós precisamos muito de oração. Vida ministerial,
a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, tudo nós precisamos de oração. E por fim, você pode convidar eu ou ela, porque ela louva ao Senhor, tá bom? Mas pode convidar eu ou ela, tá bom? Pregações, escola bíblica dominical, pode ser da CPAD, como eu dou aula aqui, pode ser da Central Gospel, da Betel ou de outra editora, é só me dar o material que eu estudo e vou aí ministrar a aula, tá bom? Pode ser no meio do trimestre, encerramento de trimestre, você que sabe. Escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, conferências, seminários, congressos, aulas de teologia, treinamentos, tudo que tem a ver com a pregação e ensino da palavra. Se você quiser convidar, nós vamos para a glória de Deus. E ela, para poder louvar o nome do Senhor. Se convidar só ela, eu devo ir sempre, eu tô junto com ela, não tem nenhum problema, tá? Se você convidar eu, ela também vai comigo, porque ela vai comigo para onde eu vou e eu vou com ela para onde ela vai. É assim que funciona, tá bom? Que Deus continue abençoando. Nesse momento, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, o Senhor tocou no meu coração para fazer uma oração, para que o Senhor possa dar oportunidade para esse irmão, para essa irmã, ter uma verdadeira amizade com alguém. Um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga. Às vezes nós precisamos de alguém para conversar, que vai além do marido, que vai além da esposa. Senhor querido, Senhor amado, uma amizade sincera. O marido pode ser e deve ser um verdadeiro amigo. Mas a esposa deve ser uma verdadeira amiga. Mas há casos que as pessoas querem ter um amigo, querem ter uma amiga, e já tiveram várias decepções. Mas por outro lado também abre o nosso entendimento, porque às vezes tem alguém ao nosso redor que tem mostrado sua fidelidade, que tem mostrado sua sinceridade, e que talvez nós temos nos comportado como uma cidade murada, fechando a oportunidade para essa pessoa de poder, Senhor querido, ser colocada nessa posição de amigo ou de amiga. Então que o Senhor possa nos abrir os nossos olhos para que não venhamos nos enganar, porque às vezes queremos alguém como amigo ou como amiga pela aparência e acabamos, Senhor, trazendo para a nossa vida algo ruim, porque lá no futuro isso não vai dar certo, isso vai trazer dores para nós. Porque às vezes é uma amizade, Pai querido, baseada em motivações que não são motivações corretas. O interesse, a questão de um status, a questão de alguma coisa que aquela pessoa quer. E por isso ela está se mostrando como um amigo ou uma amiga. Não nos deixe enganados, Senhor. Que venhamos estar, Pai querido, conscientes que uma amizade é uma via de mão dupla. Eu preciso fazer a minha parte, não só receber. E a pessoa também vai fazer a parte dela e não só receber. Eu peço ao Senhor, levante no meio do teu povo verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, independente dos cônjuges, porque eu sei que eles devem ser verdadeiros amigos. Mas se tem alguém que já está satisfeito com seu marido como verdadeiro amigo ou como uma verdadeira amiga, amém. Seja louvado teu nome, porque ali existe uma amizade. Que o Senhor continue abençoando, dando vitória. É o que eu te peço e já te agradeço. E eu oro assim, porque eu sei que tem pessoas frustradas com isso. Mas eu sei que tu pode mudar o quadro. E de repente, Pai, pode haver comentários futuros falando que o Senhor respondeu esta oração em nome de Jesus. Bom, eu encerro aqui. Playlists. Do lado de cá, provérbios. Do lado de cá, investimentos para um casamento saudável. Nos vemos no próximo Entendendo Provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.